Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor, nós te adoramos nesse momento. Bendizemos o nome do Senhor. Fala conosco, Deus. Que esse momento seja separado para a sua glória. O Senhor que é santo, recebe a honra, a glória e a adoração. Espírito Santo, fala conosco. Nós te pedimos, fala conosco. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ore comigo. Pai, nós te adoramos, não há outro como o Senhor. Fale ao nosso coração nesse momento que reservamos para meditar na sua palavra. Fala conosco, Pai. Fale conosco, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46, está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O título dessa nossa reflexão, dessa nossa mensagem é Jesus é o Senhor. E ela começa com uma pergunta de Jesus: Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês fazerem?
Uma coisa que não percebemos muitas vezes nos ensinos de Jesus é que seus ensinos não são sugestões. Jesus não está a nos apresentar sugestões para nós vivermos. Jesus está a nos dar mandamentos. A palavra de Deus pode ser resumida numa palavra só, e esta palavra é mandamentos. São mandamentos de Deus para a nossa vida, não são sugestões. Porque Deus dá mandamentos para você e para mim. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que em determinados momentos na vida dos nossos filhos, nós damos ordem para eles e nós não explicamos por que nós estamos dizendo não, porque nós estamos dizendo faz, porque nós dizemos desliga a televisão, porque nós dizemos desliga esse computador, me dá o seu telefone e tantas outras coisas que a gente muitas vezes ordena os nossos filhos fazer e nós não explicamos. É claro que quando nós damos ordem para os nossos filhos, nós não queremos o mal deles. Não é nosso propósito que eles sofram. Vou fazer minha filha Rebeca sofrer agora, vou dar uma ordem para ela que vai fazê-la sofrer. Não é isso. Nós damos ordens, mandamentos, instruções para o bem dos nossos filhos. E muitas vezes nós não explicamos porque eles não têm condição de entender. Assim, Deus é a mesma coisa. Deus nos dá mandamentos porque nem sempre nós compreendemos. Embora o Senhor não perca tempo, né? O Senhor nosso Deus é eterno, então ele não perde tempo porque ele está na eternidade e está também aqui agora conosco, que coisa maravilhosa, né? Ele às vezes não gasta do seu tempo explicando por que está nos ordenando fazer uma coisa ou outra. Uma coisa é certa: primeiro, a nossa natureza rebelde nos inclina para a desobediência. Então, de certa maneira, quando Deus nos apresenta um mandamento, Ele quer que a gente vença essa nossa inclinação para a rebelião, para a rebeldia, para a desobediência e humildemente acatemos os seus comandos, nos humilhemos diante dele para ouvir o seu ensino, os pensamentos dele que são mais altos do que os nossos, os caminhos dele que são mais altos do que os nossos. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, disse o cantor, é bem melhor, é bem maior. Então nós podemos acolher os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Deus é o nosso Pai celestial e Ele quer o melhor para nós. Por isso Ele nos dá, nos determina a vida excelente por meio de mandamentos. Se você quiser viver vida excelente, obedeça os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Pratique a palavra de Deus. Sabe o que eu estou lembrando aqui? 3 desafios. Conhecer a palavra de Deus, primeiro desafio. Crer na palavra de Deus, segundo desafio. Obedecer, praticar a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, disse Jesus, são bons. O texto do Evangelho diz, por que me chamais Senhor, Senhor? É Jesus que está fazendo essa pergunta. Depois de ensinar tanta coisa importante, ele diz para as pessoas que estão ouvindo, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? No caso de Jesus, Senhor é um título, indica a posição de autoridade suprema que ele recebeu do Pai entronizado à direita, tendo poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome dele, todo joelho se dobra, e aquele que se rebela com ele, um dia vai dobrar os joelhos diante dele. Porque Jesus, ao fazer essa pergunta, repete Senhor, Senhor. Jesus quer enfatizar a importância da obediência, a importância da posição que ele está, e a incoerência nossa, a nossa incoerência ao nos colocar nessa posição de chamar Jesus de Senhor, Senhor,
mas não obedecê-lo? Então, por isso, a palavra de Deus, nesse momento, Jesus traz esse desafio. Olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor. Talvez Jesus tenha dito assim, né? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Ele não fez uma afirmação, né? Ele fez uma pergunta, conforme nós lemos. Ser discípulo de Jesus é mais do que dizer ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus exige ação, exige atitude, exige comprometimento e exige obediência aos mandamentos de Deus. Se você se coloca na posição de discípulo de Jesus. Se eu perguntar para você assim, me fale sobre a sua espiritualidade, você me respondesse assim, eu sou cristão. Então, você precisa entender que se você porta esse bendito nome, o nome de Cristo, se identifica com ele, você precisa obedecê-lo. Senão, a sua fé, a sua espiritualidade é só aqui, ó, na boca. A nossa vida com Cristo precisa ser muito além da nossa fala. Precisa estar presente na nossa vida comum. Precisa ser vista na nossa prática, não apenas na igreja, não interessa onde você esteja. No trânsito. Um grande desafio para nós, né? Ser discípulo de Jesus no trânsito. Na igreja, nós vamos lá para isso. Na sua casa, no trabalho, no relacionamento com o subordinado. Nós temos muita dificuldade, às vezes, para tratar o nosso subordinado com bondade, com misericórdia, como uma pessoa que porta a imagem e semelhança de Deus. Senhor não é um pronome de tratamento, é um título e é o maior título que existe. Eu recebi pela bondade e misericórdia de Deus o título de coronel. Existem milhares, talvez milhões de coronéis no mundo, se olhar todas as forças policiais, todas as forças militares, nós vamos encontrar aí centenas de milhares de coronéis, generais. Nós vamos encontrar isso aí aos milhares e milhares, multidões e multidões. Você precisa entender que Senhor é um título e que só existe um. Não existem dois senhores. Na realidade espiritual só existe um Senhor, e Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos e demônios em toda a terra reconhecem o seu poder e a sua autoridade. Multidões e multidões de homens e mulheres reconhecem a sua autoridade. Multidões e multidões de homens e mulheres rejeitam a sua autoridade. Mas a Bíblia nos faz saber que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar Jesus como Senhor. Imagina, esmagado pela glória dele, pela autoridade, pela glória do Senhor, diante do seu trono, você vai se prostrar e vai confessar que ele é Senhor. Confessar Jesus como Senhor impõe seguir seus ensinos e viver conforme os seus princípios e valores. Nós precisamos entender de maneira bem clara essa mensagem tão simples, essa mensagem que declara para você hoje que viver o Evangelho é mais importante do que falar do Evangelho. Estou eu aqui falando o Evangelho, li um texto da Bíblia e estou falando desse texto para você. Como diz o ditado, falar é fácil. Mas o nosso grande desafio é viver o Evangelho, é obedecer ao Senhor Jesus, é reconhecer quem Ele é e reconhecer quem eu sou. É reconhecer que Ele é Senhor, Senhor,
e que eu sou um humilde servo, acolhido pela bondade e misericórdia de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, acolhido novamente como filho de Deus, feito sacerdócio real. Tudo isso não por mérito meu, não há merecimento nenhum em mim e nenhum ser humano. É misericórdia, é bondade, é graça de Deus. Um exame que nós podemos fazer agora, olhando para dentro de nós, e é importante você examinar a si mesmo, não somente hoje, mas sempre, mas uma pergunta importante para nós fazermos e nos examinarmos é se os mandamentos de Jesus estão presentes na nossa vida, em nossas escolhas, em nossas decisões. A minha vida é regulada, está fundamentada na palavra de Deus, nos mandamentos dele? Como nós podemos ser autênticos discípulos de Jesus e evitar a hipocrisia, não termos duas caras, crentes no domingo de manhã, no domingo à noite, mas pagãos no restante da semana, crentes no domingo, ateus no restante da semana. O que nós podemos fazer para ser autênticos discípulos de Jesus? Nós precisamos tomar a decisão de ser. Nós precisamos aprender os mandamentos, nós precisamos conformar a nossa vida a esses mandamentos, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos renunciar ao mundo, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que no reino de Deus não existem dois senhores. Se você tem o ego exaltado, a espinha ereta, o queixo para cima, se você é um soberbo, se você é um senhor, como você vai conviver com o Senhor? Senhor, não existem dois. Esse título, nós falamos que é um título que existem milhares de coronéis como eu, milhares de generais, mas que Senhor só existe um. Senhor só existe um. E esse título de Senhor foi conquistado por Jesus na cruz. E ele não deve ser usurpado, ele não deve ser atribuído a nenhuma outra pessoa e nem usurpado. Jesus é o Senhor e só ele. Jesus conquistou esse título, como o apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 9 a 11, que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora o texto, literalmente, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o título, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É Jesus que é o Senhor, não é o Cícero, não é o Pedro, não é o João, não é o Lucas. O Lucas que escreveu esse livro, que nós estamos meditando nele, o Evangelho, ele não é o Senhor. Pedro não é o Senhor, João não é o Senhor, Paulo não é o Senhor. Pedro sabe que só existe um Senhor. Lucas sabe que só existe um Senhor. João sabe que só existe um Senhor. Você precisa não apenas saber, mas praticar essa verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria te desafiar a fazer esta confissão.
Jesus Cristo é o Senhor, esta é uma verdade. O desafio é você confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. E a partir do momento que você confessar Jesus Cristo é o meu Senhor, é fazer o que Ele manda. É conhecer os seus mandamentos, é crer nos seus mandamentos e viver os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Jesus é Senhor independente do que você faça, independente do modo como você viva, independente de principados, potestades, forças espirituais da maldade, de anjos, querubim, arcanjos, independente de qualquer coisa, Jesus é o Senhor. Independente da sua atitude em relação a Ele, Jesus é o Senhor. Agora, o desafio, eu estou repetindo, é você declarar, assumir a posição de servo, assumir a posição diante dele, que expresse: o Senhor é o meu Senhor. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. O meu desafio é viver os mandamentos, é praticar os mandamentos. Embora eu esteja falando essa última fala, a Bíblia nos recomenda a fazer aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, e é o apóstolo Paulo que nos diz isso na sua carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo nos coloca essa condição, olha, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo coloca esta condição para você e para mim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Olha o que esse texto está dizendo: se com a tua boca, você precisa falar em voz alta, falar com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele fala de duas coisas, ele fala de confessar com a boca, isso é muito fácil, mas ele fala de uma coerência, ele fala de crer no coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu creio que Ele está vivo. Eu creio que Ele é Senhor. E eu confesso, mais do que crer que Ele é Senhor, eu confesso que Ele é o meu Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 9. O desafio para você agora é fazer uma oração comigo, confessando Jesus como Senhor da sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder aí. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Se você respondeu sim, que bom. Louvado seja Deus, porque você crê que Jesus é o Jesus ressuscitado, que está sentado à direita do Pai, recebeu o título de Senhor, e é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Se você crê que Ele é Senhor, você já o confessou como o seu Senhor, que você já entendeu que são coisas diferentes. Então vamos confessar. Ore comigo, repita essa oração comigo. Aí no seu canto, no seu carro, se você estiver ouvindo no carro, na sua casa, algumas pessoas escutam essa mensagem, não é isso? Na cozinha, tomando café, indo para o trabalho, onde você estiver, o Senhor está aqui. O Senhor está conosco, o Espírito de Deus está aqui. Os anjos e os demônios vão testemunhar, o Espírito Santo de Deus vai testemunhar a sua confissão e Deus, o Pai, vai selar esta aliança. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente mudamos de governo. Se Jesus é meu Senhor, o diabo não pode ser meu Senhor. Olha que coisa tão maravilhosa.
Vou repetir, porque é muito importante. Se Jesus é o meu Senhor, o diabo não pode ser o meu Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, o meu ego não pode ser o meu Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, eu vou ser transportado, eu vou ser para o reino de Deus, eu vou ser regenerado, vou receber a nova vida no meu espírito. Como Nicodemos e Jesus naquele diálogo lá de João 3, Nicodemos faz uma colocação para Jesus: Mestre, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus responde para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Entende, meu irmão? É disso que nós estamos falando quando falamos de regenerar. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós mudamos a nossa vida, nós passamos a buscar, a conhecer, crer e praticar a palavra de Deus. Ore comigo, repita essa oração comigo aí, no lugar que você está. Fala em voz alta, não precisa gritar, pode falar baixinho. Fala comigo: Pai Celestial, ouvi a sua palavra, entendi a sua palavra, creio na sua palavra, creio no meu coração que o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu creio no Jesus ressuscitado. E eu quero, nesse momento, livre e espontaneamente, confessar que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero submeter a minha vida ao Senhor e te pedir agora, perdoe os meus pecados. Tira de mim tudo que não agrada o Senhor. Me transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai Celestial, eu quero e eu preciso da sua salvação. Por isso, nesse momento, conforme ensinou o apóstolo Paulo, eu confesso que creio em Jesus ressuscitado e o confesso como Senhor da minha vida, como meu Senhor. Eu oro e te agradeço por Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, eu gostaria muito de saber se você fez essa oração, mas não precisa. Só se você se sentir muito alegre e desejar me comunicar que fez esta oração comigo, eu gostaria muito de saber, tá bom? Vamos orar por sua necessidade? Vamos orar. Não existe necessidade maior para nós do que salvação, mas nós temos outras necessidades, desafios no trabalho, problemas de saúde, com esse tanto de problema de saúde aí com a dengue, não é verdade? Problemas tantos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a mão dele esteja sobre nós. Coloque a sua necessidade diante de Deus, creia nele e receba a bênção dele na sua vida. Deus é a provisão para todas as nossas necessidades, ele tem prazer em abençoar. Coloque a sua necessidade diante de Deus agora. Pai Celestial, aqui estamos nós, queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, porque o Senhor é bom. Por Jesus Cristo, presente do Senhor para nós, a quem hoje nós confessamos como nosso Senhor e Salvador. Eu quero entregar agora a necessidade do meu irmão, da minha irmã nas tuas mãos, Deus. Senhor, pedi ao Senhor que o abençoe, que o guarde, que o livre do mal, livre da enfermidade, proteja. Cobre com teu sangue, seja o Senhor o escudo do meu irmão, da minha irmã, abençoe a sua casa, Deus, dá vitória nessa semana, abençoa no trabalho, abençoa, Senhor Deus, para vencer os desafios, dá, Senhor, sabedoria para lidar com as situações e os problemas, dá ordem, Senhor, aos teus anjos, para que eles vão na nossa frente, lutando por nós, guardando a nossa vida, Senhor, cuida de nós. Hoje nós confessamos o seu bendito nome como o nome do nosso Senhor e nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos.
Senhor, visita esse meu irmão na necessidade dele. Se a enfermidade cura, se a angústia liberta. Senhor, seja o que for, se ele estiver fraco, fortaleça. Senhor, se a fé dele estiver fraquejando, renova, Senhor, a fé. Deus, que haja paz na casa do meu irmão, da minha irmã, que os relacionamentos sejam abençoados, que os relacionamentos sejam restaurados, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, abençoe os casamentos. Deus, repreende o espírito de divórcio, repreende esse espírito de contenda. Estabelece o Senhor o seu reino, a sua vontade, a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, da sua casa e da sua parentela. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta é a bênção sacerdotal que o próprio Deus ensinou. Ele disse assim para o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão: assim você abençoará o meu povo, colocará o meu nome sobre eles. E o Senhor então fala: que o Senhor te abençoe e te guarde. O meu nome, colocar o meu nome sobre ele é o Senhor. E você aprendeu hoje que Senhor o nome do Senhor é Jesus. No Antigo Testamento, o nome do Senhor era representado pelo que é conhecido como tetragrama, YHWH. Nós não sabemos como é a pronúncia desse nome, então alguns falam que é Yahvé, outros que é Jeová, tentando achar uma pronúncia para esse nome, né? Mas nós não sabemos se era Javé, se era Jeová, se é Jeová. Os judeus, eles começaram, onde aparece o nome, o tetragrama, YHWH, eles colocam o nome de Senhor. E hoje você aprendeu que Senhor é Jesus Cristo. Então, que Jesus te abençoe e te guarde, que Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus é o Senhor. Excelente semana para você.